Gente, olha só pra unha dessa cliente, pelo amor do pai. Quem essa cliente vai assassinar, minha gente, com essa unha? Pela misericórdia, parece uma telha. Como é que a gente vai fazer essa transformação na unha desse ser humano, minha gente? Bora ver essa transformação? Bora ver esse desencravamento incrível. Mas antes de tudo, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com todo mundo, que é muito importante. E dê bastante joinha, minha gente, por saber que vocês estão se agradando de ver esses labafera, essas unhas cebosas, cheias de tudo que não presta. Olha só, gente, essa unha daqui, vocês podem observar que tá cheio de fungo, tudo cheio de que não presta a unha. Vou cortar logo essa triste aqui, ó, pra não assassinar, não acabar me assassinando fazendo a unha dessa cliente. Olha só como eu vou cortando esse dedo. Cortando o dedo não, né? Porque se eu cortar o dedo, ela vai ficar aleijada. Cortar a unha. Gente, lembrando pra vocês do meu curso de manicure, o link tá aqui na descrição do vídeo. Então, se vocês querem aprender a ser uma manicure de sucesso, se vocês querem aprender a ser uma profissional, ganhar dinheiro fazendo unha, essa é a sua oportunidade de adquirir sua independência financeira. Porque quem aprende não depende. Aproveita que estamos com super desconto de lançamento. O curso de R$300 está na promoção por R$ 99,90. O link tá aqui na descrição do vídeo. Lembrando para vocês também que nós voltamos com o grupo VIP, tá bom, pessoal? Vocês vão passar uma semana junto comigo no meu grupo VIP, onde eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, vou analisar o trabalho de vocês e dar nota, tá bom? Olha só que top! O link tá aqui na descrição do vídeo. Aproveita que já faz um ano que a gente não faz mais isso e a gente voltou novamente, tá bom? Então, as vagas são limitadas. Eu espero vocês lá. Clica aqui no link e aproveita agora. O que é que vocês vão aprender nesse curso? Vocês vão aprender a fazer cutilagem, unha de fibra de vidro, efeito natural, como não deixar a unha picotada, como fazer um acabamento perfeito. Gente, são vários tópicos num curso só. Lembrando que vocês vão ter uma semana de aulas intensivas comigo, tá bom? Então é isso. Clica aqui no link e aproveita agora. Essa aula agora que eu vou mostrar pra vocês, essa cutilagem, vai ser com fundo musical e amanhã eu vou postar ela com a minha narração de fundo, tá bom? Beijo, meu povo!
Gente, olha só que diferença absurda desse dedo. Vocês ficaram até o final desse vídeo? Comenta aqui que eu quero saber quem ficou até o final desse vídeo, que eu vou estar respondendo o comentário de vocês, tá bom? Se vocês querem aprender a fazer essa cutilagem fundinha e perfeita, o link do meu curso tá aqui na descrição do vídeo. Aproveita, meu povo, que vai ter vários tópicos importantes. Então, se você tá cansado de depender financeiramente do seu pai, da sua mãe, do seu marido, essa é a sua oportunidade de adquirir a sua independência financeira, porque quem aprende não depende. E eu vou mostrar para vocês na prática como é possível vocês começarem a ganhar dinheiro, tirar sua renda através dessa profissão de manicure. Vou mostrar para vocês como vocês ganhar dinheiro de verdade sendo manicure. Aproveita que estamos com super desconto de R$300 por R$ 99,90. Lembrando que vocês vão participar de um grupo VIP comigo, onde eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês durante uma semana inteira de aulas intensivas. É isso, gente. Gostou? Compartilhe e comenta. E curte. Beijo, meu povo. Obrigada!